mais perfeito linguajar que os santos anjos hoje falam lá no céu. Se da ciência deste mundo eu tudo compreender, se da cultura e do saber a minha vida eu completar, mas se não tiver pulsando forte dentro em mim o amor que pode um coração modificar, serei somente um forte som desafinado em cada tom, ferindo a quem de mim se aproximar. O amor que vem de Deus se preocupa em ajudar, é a emoção maior que o homem pode conhecer. Suporta o desamor e ainda sabe esperar. Razão da própria vida é a essência do viver. É forte, é verdadeiro, não procura o próprio bem. O amor jamais oprime, não conhece a humilhação. É puro, é confiante, é até maior que a fé. É o dom que deu a vida e trouxe ao homem salvação. Se eu conhecer as profecias muito bem, e se eu for pródigo em meus bens distribuir, se alguma causa me mover a dar a vida e morrer por essa causa de verdade, se eu nela acreditar, mas se dentro em mim o meu viver não demonstrar que existe amor em tudo aquilo que eu fizer, tudo isso nada valerá, pois só o amor é que é capaz de dar sentido ao bem que eu praticar. O amor que vem de Deus se preocupa em ajudar, é a emoção maior que o homem pode conhecer. Suporta o desamor e ainda sabe esperar. Razão da própria vida é a essência do viver. É forte, é verdadeiro, não procura o próprio bem. O amor jamais oprime, não conhece a irritação. É puro, é confiante, é até maior que a fé. É o dom que deu a vida e trouxe ao homem salvação. É o dom que deu a vida e trouxe ao homem salvação. Queremos agradecer por todos os louvores que tivemos hoje,
todos os momentos que nós estamos vivendo hoje. Ontem à noite começamos aqui nosso final de semana com a família, ou para a família, com o título Famílias e o Grande Conflito. Estamos felizes aqui por estarmos compondo a plataforma, eu e a minha família do irmão Antônio, né? E também felizes por termos o nosso pregador hoje, começou ontem, pastor Ronivon Santos, que é o nosso secretário da nossa associação, mas em especial é também o líder de famílias, ou para o departamento de famílias. Eu acho que isso torna mais especial para nós. Queremos agradecer e queremos pedir que o Espírito Santo use mais uma vez, como usou ontem, e todas as famílias sejam abençoadas neste momento. Obrigado, pastor Paulo, mais uma vez. Feliz sábado. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Essa igreja sempre muito bonita. E enquanto a irmã Sonete cantava, não tem como não registrar aqui as sensações que a gente tem das recordações. Eu cresci na igreja naquele período que o pastor Bulhon fazia aquelas séries. E tinha uma série, acho que foi feita em Portugal, se eu não me engano. E eu tinha gravado quase todos aqueles sermões lá. E minha mãe está ali também, com meu irmão. Nós nos batizamos no mesmo dia. Nos batizamos 30 de outubro de 1994. Mas eu era bem novinho. Você pode perceber que realmente não faz tanto tempo assim, né? E irmã Sonete, nesse período a gente ouvia muito as suas canções. Foi um momento muito marcante para a nossa história. E eu fiquei feliz que o privilégio de seus pais moram aqui, porque aí a gente pôde ouvir você cantar. É uma alegria e um privilégio crescer nessa igreja. A cultura adventista, ela faz um bem para a gente muito grande, não é? Ontem nós começamos falando das famílias dentro do grande conflito. E nós abordamos alguns exemplos de civilizações que foram destruídas porque a estrutura familiar foi comprometida. E nós vemos que, infelizmente, estamos vivendo esse momento novamente. Há uma força grande, não só no Brasil, mas no mundo, para destruir a estrutura familiar como a conhecemos, pai, mãe e filhos. Deus estabeleceu a família como o melhor método para que as pessoas fossem felizes e cumprissem o plano de Deus, que era ser a imagem e semelhança do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma família, a família de Adão e Eva. E nós vamos abordar aqui alguns aspectos, alguns passos que levaram o homem a aceitar o pecado. E com isso, nós pretendemos mostrar quais são os passos que levam a família a se desestruturar, se fragmentar e também como proteger sua família dos perigos desse mundo. O título da mensagem está projetado aí, Presente de Deus. E eu imagino que vocês têm um passador aí. Tá aí, né? Ok, se vocês puderem trazer para mim, pode passar esse slide aí, por favor. Eu não sei se vocês lembram, eu posso me aproximar um pouquinho? Eu não sei se vocês lembram, mas na época de Natal, um momento assim diferente, a gente vive um clima diferente. Chegou o Natal, aí tem um amigo oculto, amigo secreto, diz lá na Bahia. Não sei quem já teve essa experiência aqui, imagino que todos. Eu já tive experiência boa e ruim. Eu já me decepcionei muito em amigo oculto, não sei você, mas eu já levei presente caro e recebi presente baratinho. E é interessante amigo oculto com crianças, porque as crianças não disfarçam. Uma vez minha esposa, ela não está comigo hoje aqui, porque ela está viajando, está em Manaus, infelizmente. Ontem eu falei que o ar um pouco cansado, triste meu, era devido à ausência da minha esposa. Mas ela mandou um abraço para vocês também, eu falei com ela que estaria aqui. E uma vez minha esposa, estávamos fazendo isso na família do meu sogro, e uma sobrinha bem novinha, estava aprendendo a falar. Minha esposa fez um presente grande, bonito, e lá dentro tinha uma lanterninha bem pequenininha. Foi o que ela encontrou na hora
porque a gente não sabia que ia ter amigo oculto. E o nome que ela pegou foi o nome da sobrinha. E quando a gente fez o momento do sorteio ali, ela entregou o presente e ela ficou radiante, deu um abraço apertado e começou a abrir o presente. E quando ela pegou a lanterna, ela olhou aquilo de um lado para o outro e disse, não, quer não, e devolveu. Quer não. Eu já me decepcionei, amigo oculto, e eu sei que alguns aqui já se decepcionaram também. Você tem uma amiga, vocês cresceram juntos, aí o amigo oculto da escola, de repente você pega a sua melhor amiga, e eu sei que tem alguns adolescentes me ouvindo aqui, e aí você pega a sua melhor amiga e o presente é de R$10. Aí você pensa, poxa, eu não vou dar um presente de R$10 para minha melhor amiga. E você vai lá no shopping, não sei qual é a marca que as mulheres mais gostam aqui em Porto Velho, né? Mas aí você chega ali na Arezzo, né? Arezzo, e aí você diz, vou comprar um sapato de R$200 para minha amiga. E aí você compra o sapato, embala ele direitinho, entrega para sua amiga no dia, feliz da vida, e ela dá um sorriso quando recebe, mas depois ela fica meio amarela assim, porque ela também pegou você. Mas ela foi fiel ao presente e deu valor, e ela te dá um presentinho de R$10. Que decepção, não? Há na Bíblia uma história de alguém que recebeu um presente, que a embalagem era maravilhosa. A embalagem ela era muito bonita. Só que quando a pessoa abriu, a pessoa percebeu que o presente não era tão bom assim. E você conhece essa história, eu quero convidar você a ler Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, eu vou pedir para que você possa abrir a Bíblia. Você pode passar aí o slide, por favor. Gênesis, alguns estão abrindo ainda. Eu vou pedir para que... Ok. Nós estamos, inclusive, enquanto vocês estão abrindo aí, num programa que vai até hoje à tarde. E às 15h30 vai ter um encontro com os casais aqui, né, pastor? Um encontro com os casais. Eu gostaria de só lembrar você, eu queria que você trouxesse caneta, tá bom? Traz uma caneta para você e traz uma caneta para o seu esposo também, tá certo? Tá funcionando aqui, sou eu que estou passando. Então, 15h30 nós temos um encontro com os casais. Bom, todos já abriram, agora vamos ao verso 6. Gênesis 3, 6, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa é uma história de alguém que, infelizmente, pensou que o presente de Satanás era o melhor. E Satanás realmente tentou involucrar o presente de forma a parecer a melhor coisa que poderia ter. Eva chegou a desconfiar de que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Mas quando ela abriu o presente, ela viu que era um presente que traria dor e aflição. Sabe, queridos, é assim que começa então o grande conflito na terra. Obrigado, pastor. É assim que começa o grande conflito na terra entre Deus e Satanás. Satanás, ele entra na terra através da família. E nós vamos aprender hoje quais foram os passos que levaram Eva a cometer esse pecado, e não só Eva, porque Adão também a seguiu. E como é que Deus resolveu o problema? A primeira coisa que nós notamos na história de Eva é que você tem sobre as suas mãos o poder de controlar suas decisões. Você pode decidir pecar se você quiser. Você pode decidir se afastar de sua família. Pode ser que essa manhã eu esteja falando com casais que estão vivendo dificuldades no casamento. E por vezes passa por sua mente a ideia de desistir desse casamento. Você tem o poder nas mãos para fazer isso. Mas a lição que nós aprendemos aqui é que depois que você escolhe,
você perde o poder sobre as consequências. Você tem o poder de decidir, mas você não tem o poder sobre o que vem depois. E eu lembro de uma história que aconteceu comigo, minha mãe está ali, eu não deveria nem contar, porque depois ela vai reviver isso e eu vou tomar mais uma advertência. Mas eu vou contar mesmo assim. Algum tempo atrás, eu era garoto e eu gostava de ir no Rio Paraguaçu, um rio que tem perto ali da minha casa, na Bahia, no recôncavo da Bahia, e nós gostávamos de tomar banho ali. E um belo dia lá fui eu, com meu irmão, e tomarmos banho com alguns amigos e tudo mais, e a gente sabia que não podia estar em alguns lugares do rio porque era proibido, principalmente porque havia uma comporta, e essa comporta havia uma barragem, quando as comportas se abriam, havia redemoinhos na água, e esses redemoinhos, quando pegavam a pessoa, levavam para baixo e você podia morrer. Mas eu pensava, todos os meus amigos iam, por que eu não podia ir? E diante daquela bacia, os amigos pulando na água, eu disse, eu vou também. E eu tinha poder sobre minha decisão, mas quando eu pulei, e no momento do pulo, sabe aquela cena que vem na minha mente da gente, é muito rápida, e quando eu pulei, eu ouvi o quê? O barulho das comportas se abrindo. Mas existe uma lei na vida, que quando você decide, você pula, e quando você pula, o resto não não está mais em seu controle. Eu não sei quem faz rapel aqui, eu gosto de rapel, eu sou rapeleiro. E quando a gente vai fazer rapel, o pior momento é a abordagem. É o momento em que você sai da borda, da onde você vai descer, e você começa a depender somente da corda. É o mais difícil. Se você passar aquilo ali, não tem mais como voltar. Assim é a vida da gente. E eu pulei. E eu pensei, eu vou pular, vou passar rapidinho aqui, mas na hora que eu pulei, as comportas se abriram. E para o meu azar, eu fui pego no redemoinho. E lá fiquei eu, rodando no mesmo lugar. Meu irmão passou por mim, parou, e eu lá rodando. E eu olhei para o céu e disse, Senhor, me salve, eu nem casei ainda. Me ajuda, Senhor. E eu pedi a Deus, Senhor, me socorre, eu vou morrer aqui. E eu não sei se foi meu irmão, não sei, alguém gritou, para de bater os braços. Porque num redemoinho, não do Rio Solimões, porque do Rio Solimões, se você pegar, você pede perdão ao Senhor e descansa até amanhã da ressurreição. Mas nos rios menores, redemoinhos pequenos, existe uma regra, você não vai conseguir sair dele, então você tem que sair por baixo. E imagina o desespero, eu tinha que parar de bater os braços, sair por baixo e orar para não ser pego em outro. E a aflição era grande, mas você viu que eu estou vivo aqui, não sei se você percebeu. Então, por que eu me livrei do redemoinho? Porque eu perdi o controle total no momento que eu pulei. Se tem uma coisa que deve parar você diante da tentação, é o pensamento de que no momento que você decide pecar, você perde o poder sobre as consequências. Sabe, queridos? E o pior de tudo é que você não paga por seus pecados sozinhos. E eu falei isso aqui em outra mensagem. Quando você comete um erro, você perde o poder sobre as consequências terríveis que o pecado causará à sua vida e à vida dos que você ama. Eu faço terapia, falei isso aqui ontem, e às vezes a gente chega fazendo terapia com casais que me apresentam um filho com problema. Esses dias, em uma terapia, um casal disse, pastor, a gente não aguenta mais, porque a gente dá casa boa para esse menino, dá comida, dá a melhor escola que a gente pode colocar, o menino estuda na escola adventista. Agora, as notas vermelhas, o menino agora começou a ficar rebelde, a gritar comigo, eu nunca ensinei isso para ele. E o pior, pastor, que surra não está resolvendo. Então a gente trouxe o senhor aqui para ver se o senhor resolve. Eu disse, se nem a surra está resolvendo, o senhor quer que eu resolva? E ele disse, pastor, me ajuda. E a gente conversando ali, eu pedi para que o rapaz saísse, conversei com os dois e disse, a partir de quanto que isso está acontecendo? Pastor, tem mais ou menos 1 ano. Como era o comportamento dele antes? Maravilhoso. E aí eu perguntei para eles, como é que está a vida de vocês dois? Pastor, a gente não está bem não. Não adianta mentir. Tem quanto tempo que vocês estão com problemas? Faz mais ou menos 1 ano. Depois de algum tempo, nós descobrimos que o menino começou a desenvolver os sintomas no momento que os pais começaram a ter problemas. E eu disse para eles, o seu filho, ele é apenas o sintoma, mas o problema não é o filho.
O problema é o sistema familiar. E a parte mais fraca é que desenvolve o sintoma. E é interessante que existem pesquisas sérias, até em áreas que até hoje a medicina considera que não tem nada a ver com comportamento familiar, como esquizofrenia. Existe uma doutora chilena que fez uma pesquisa interessante e ela mostra a relação de pessoas que sofrem esquizofrenia com famílias desestruturadas. E uma pesquisa séria que foi aceita pelo meio acadêmico. Então você nota que o sintoma surge, mas o problema é sistêmico, é familiar. Porque quando o casal decide pecar, ou quando o homem decide ser infiel à esposa, ou a mulher ser infiel ao marido, você tem o poder de escolha, mas você não tem o poder sobre as decisões. E essa é a primeira grande lição que vemos na história de Adão e Eva. E a história conta que Eva acabou caindo em pecado, mas para isso ela cometeu alguns erros antes, não considerados pecados. E o primeiro deles, a Bíblia diz que Eva se aproximou da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, e ela estava o quê? Acompanhada ou sozinha? Ela estava sozinha. Ela se aproximou de um terreno proibido. E eu volto às minhas histórias de infância, porque eu tenho que contar as minhas, que eu sei de cor, né? Para não cometer erro de contar dos outros e contar errado. E eu lembro que nas férias a gente ia para o sítio do meu avô. Eu não sei se eu já contei isso aqui, eu acho que não. Mas no sítio do meu avô, quando a gente chegava, havia os terrenos proibidos. A gente amava ir para o sítio do meu avô, só que a gente não podia ir para perto do poço sozinho, a gente não podia subir no pé da jaqueira, que era muito alto, tinha alguns lugares, a gente não podia ir para o roçado, ele tinha algumas partes que não podíamos ir. E meu avô, ele gostava de disciplinar os netos se nós fôssemos para os terrenos proibidos. Então, quando a gente chegava, havia ordem, você não pode ir para esse, esse e esse lugar. E se fôssemos, apanhávamos. A vida, existem terrenos proibidos que não são necessariamente pecado, que não devemos entrar. O primeiro passo que levou Eva à queda foi se aproximar da árvore sozinha. E ela não cometeu pecado por isso. E o perigo do terreno proibido é que ele não é pecado. Existem duas coisas chamadas distração e tentação que são diferentes. E que você precisa entender o contexto e diferenciar. Tentação é a insinuação de Satanás para fazer você pecar. É quando Satanás invade sua família e diz, traz sua esposa, abandona teu lar, ou traz seu esposo. Isso é tentação. Distração é quando Satanás põe alguma coisa na sua vida que tira três coisas de você: seu tempo, suas energias e seu interesse nas coisas de Deus. Distração é perigosa porque Satanás sabe que se ele tentar você e você estiver dentro do castelo de Deus, ele não pode te derrotar. Se você ora todos os dias, lê a Bíblia, se você é fiel ao Senhor e comunga com Deus todos os dias, Satanás não pode derrotar você. Então ele usa outro elemento chamado distração, que vai tirar você do castelo de Deus para que quando ele mande a tentação você caia. A distração é algo que não é pecado. Por exemplo, distração. Televisão pode ser uma distração. Televisão é pecado, sim ou não? Não, porque tem uma placa da Novo Tempo nas igrejas por aí. Então não é pecado televisão. Agora, você chega em casa, eu tenho visto alguns homens que são fiéis ao Jornal Nacional. Pastor, eu tenho que chegar em casa e assistir ao Jornal Nacional. Aí no consultório lá, atendendo, a esposa diz, pastor, o homem assiste o Jornal Nacional todo dia. Ele chega, pastor, cansado, ele nem toma banho. Vai, tira o sapato ali, joga a meia, coloca lá 1 hora de Jornal Nacional. Os filhos, ele não conversou com os filhos, mas ele tem que assistir o Jornal Nacional. É pecado assistir o Jornal Nacional, sim ou não? Não podemos dizer que é pecado assistir o Jornal Nacional, mas se isso está tirando o seu tempo, suas energias e seu interesse nas coisas de Deus, aí você está com a distração que depois vai levar você ao pecado. E eu estou falando de televisão, não estou falando nem de novela, porque novela é pecado, sim ou não? Eu posso falar isso aqui porque depois eu vou embora, o pastor Paulo fica aí para... Eu não estou falando nem daqueles filmes cheios de cenas sensuais e de filosofia
do espiritismo, não estou falando disso, porque isso é pecado, e você já sabe disso. Eu estou falando daqueles programas legítimos, programas culturais, que você assiste tanto, que toma seu tempo, energia e interesse nas coisas de Deus. Existe uma distração muito perigosa, que é o celular. WhatsApp, Facebook. Se você contasse quanto tempo por dia você passa na frente do celular, você ia perceber que deve usar menos. Eu vou dar outro exemplo para chocar mais vocês. Futebol é pecado, sim ou não? De jeito nenhum, né? Alguém falou, de jeito nenhum. Futebol é pecado. Não se preocupem, homens. Não se preocupem. Eu não vou dizer que futebol é pecado, tá bom? Então, agora, pensem comigo. Eu vou passar aqui que a gente estava sem o controle e eu acabei avançando por causa do tempo. Ok. Pensem um pouquinho. Nós sentamos e assistimos na Copa, Jogos do Brasil. 1h30, só que tem 15 minutos de intervalo, mas você liga a TV sempre um pouquinho antes. E a gente assiste, dá 2 horas assistindo o Jogo do Brasil. E a gente assiste o Jogo do Brasil e a gente também quer ir para o céu. Aquele dia que você passou 2 horas assistindo o Jogo do Brasil, que é uma coisa, não é pecado, quanto tempo você passou orando? Quanto tempo você passou lendo a Bíblia? Eu não sei se vocês lembram, teve uma Copa lá no Oriente e tinha gente, eu tinha um amigo que ele postou no Facebook assistir todos os jogos. 3 da manhã, 2 da manhã. E eu fiquei pensando, eu vou perguntar para ele se ele ora, se ele acorda esses horários para orar e ler a Bíblia, mas não vou depois desistir de perguntar. Mas veja, você tem um objetivo, você quer ir para o céu, e você passa 2 horas assistindo o jogo do seu time, você passa mais 1 hora assistindo o Jornal Nacional, fazendo coisas que não são pecado. E quanto tempo você passou lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, para que Deus salve sua família e a si mesmo? Tenha cuidado com os terrenos proibidos. Eu estou falando aqui talvez com alguém, com um homem, que está visitando terrenos proibidos, visitando sites da internet que não são pecado. Um site de notícia legítimo, Veja.com, Globo, só que lá aparece uma mulher, eu falei aqui na última mensagem, que as coitadas das mulheres da internet são pobres, elas sempre aparecem com roupas diminutas, coitadas, porque roupa longa é muito tecido, gasta muito, então sempre com roupinhas, né, diminutas, e aí o homem olha aquilo, o homem é visual, o que acontece? Então eu até dei uma dica, não sei quem lembra, quando o seu esposo precisar usar o computador à noite, tem que trabalhar, pega uma cadeira e senta do lado dele e diz, amor, eu estava com tanta saudade de você, né? Ai, amor, que saudade, não consigo viver longe. Me abraça aqui. Não, meu, estou trabalhando. Não se preocupe, vou ficar em silêncio, não vou falar nada. Eu só quero ver você fazendo, porque você é tão bom no que faz, que eu quero olhar você fazendo o que você... Então, uma distração terrível. Os homens são visuais, eles sabem disso. Você abre uma página da internet que não tem nada a ver com a história, aparece uma mulher fazendo propaganda de lingerie. E seu esposo precisa ser protegido disso. Terrenos proibidos, que não são pecados, mas que levam você a minar seu castelo e o castelo da sua família. Queridos, há outros terrenos proibidos que você tem, se não tiver cuidado, você pode deixar seus filhos encontrarem esses terrenos e, infelizmente, muitos filhos têm se afastado da igreja na época da adolescência. A igreja hoje está preocupada com uma coisa. As crianças estão crescendo na igreja, mas na época juvenil e adolescente eles saem da igreja. E muitos pais não sabem por quê. Como tem sido o uso de TV em sua casa? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde solicitou um estudo da Sociedade Americana de Psicologia, considerado um dos órgãos mais respeitados de psicologia no mundo. E o estudo era o efeito de tecnologia nas crianças, juvenis e adolescentes. Os dados são incrivelmente diferentes do que a gente vê por aí. E se você quiser conhecer o resumo dessa pesquisa, vai lá no site veja.com, o Estadão também publicou, e tá lá, digita lá na pesquisa, você vai encontrar essa pesquisa. Existe uma tecnologia chamada luz azul nesses tablets,
nos celulares, eles criam uma hiperatividade cerebral. Por isso, crianças até os 2 anos não deveriam ter contato com esse tipo de tecnologia. A gente acha bonito as crianças passando com o dedinho ali, nem sabe falar ainda, né? Passando. Mas até os 2 anos, a Sociedade Americana de Psicologia diz que elas não deveriam ter acesso a esse tipo de material. Não é prudente, não é ideal, elas não estão preparadas. Dos 3 aos 7, elas não deveriam usar sozinhas. Você teria que usar para criar socialização. Sabe por quê? Porque, segundo eles, há um problema aqui. Um problema que é criado e a criança tem dificuldade de relacionamento, porque ela aprende a ter prazer solitário. Quando você pega joguinhos de celular, de computador e tablets, e você põe a criança para jogar enquanto você está lavando os pratos para seu filho deixar em paz. Nasceu a criança, esquece paz. Eu não sou pai ainda, mas eu sou tio e eu vejo que... Então, de 3 aos 7, os psicólogos da Sociedade Americana, depois do estudo, disseram o seguinte: a criança precisa ver o tablet como um meio de socialização. Então, quer que seu filho jogue também? Então, você tem que jogar com ele. Ele tem que sentar no seu colo, vamos jogar juntos aqui, filho. E ele joga um pouquinho, você brinca um pouquinho também, e é assim que eles disseram que tem que ser usado. Dos 8 aos 14, somente com controle parental. Ou seja, você tem que ver tudo que seu filho vê. Eu sei que tem adolescente aqui, juvenil, que vai querer me pegar na porta ali. Mas como é que tem sido o terreno proibido da tecnologia para seus filhos? Como você tem deixado seus filhos usarem a TV, alguns jogos? Esse foi o primeiro passo que Eva cometeu para poder pecar. Depois disso, Eva, então, cometeu o segundo erro, e ela deu ouvidos à pessoa errada. Deus dizia uma coisa, não pode comer. Satanás dizia pode, e ela ouviu a pessoa errada. E eu era capelão no IAN, e eu sei que tem gente aqui que foi meu aluno, eu já vi aqui alguém que foi meu aluno aqui. E aí eu era capelão no IAN, e uma moça queria muito namorar um rapaz, e esse rapaz, ele tinha sérios problemas, era envolvido com drogas e tudo mais, e ela chamou a mãe, elas conversavam sempre muito, ela disse: mãe, eu estou querendo muito namorar aquele rapaz, ele é tão bonito, e ele fala assim comigo com tanta gentileza. Esses dias ele chegou e me deu uma caixa de bombom, e eu fiquei feliz. Aí ela foi conversar comigo, ela conversou com a mãe disse não, conversou com as amigas disseram: não faz isso. Aí ela foi conversar comigo: pastor, me ajuda, eu estou apaixonada. É interessante como as adolescentes, de manhã elas estão apaixonadas, de tarde elas odeiam, há uma oscilação assim grande, e ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou pensando, não sei o que eu vou fazer. Eu disse: olha, ouça sua mãe, ouça seu pai, e dei conselhos. No outro dia ela chegou, estava feliz da vida, e foi na minha sala, sentamos ali para conversar, e ela disse: pastor, eu decidi. E eu falei: o que você decidiu? Eu decidi que eu vou namorar com ele. Eu disse: mas eu já te falei tanto de conselhos e tudo mais. E ela disse: eu perguntei: como é que você chegou a essa decisão? E ela disse: pastor, eu falei com minha mãe, falei com meu pai, mas faltava uma pessoa para eu falar. E eu perguntei: quem? Ele. Aí ela foi perguntar para ele: meus pais não querem, minhas amigas não querem, o que é que você acha? Ele olhou para ela, nem respondeu nada, só disse assim, olhando nos olhos dela: ao fitar-te, percebo em mim um ser alado que não consegue voar, um destemido albatroz que, divisando a imensidão do oceano, encontra a maior plenitude em tua pupila, e por ela sente-se cativo. Pastor, não aguentei. Não aguentei, pastor. Claro que a menina ia decidir errado, porque ela deu ouvido à pessoa errada. Queridos, é por isso que alguns filmes você não tem o direito de assistir. Você é cristão, sinto muito. Ou você deixa o cristianismo, ou você para de ser alimentado com filosofias de humanismo, de mundanismo, de secularismo, que existem na maioria dos filmes de Hollywood. Pastor, por que eu não posso assistir filmes da maioria dos heróis de Hollywood? Porque eles pregam que a solução para o problema da raça humana está no homem.
Por que eu não posso ver cenas sensuais? Porque vai te preparar para o pecado depois, para fazer você cair, abandonar e trair sua esposa e seus filhos. Cuidado, não ouça a pessoa errada, porque no momento que você precisar decidir, você vai decidir errado. Leia a Bíblia mais, ore mais, coloque som no seu carro. Por que eu não posso ouvir determinadas músicas seculares, pastor? Porque elas pregam sobre traição, sobre divórcio, sobre amor limitado, condicional, e esse não é o tipo de amor que Deus oferece a mim e a você. Eu não sei se você tem ouvido pessoas erradas, e eu gostaria de falar agora com os jovens e adolescentes que estão me ouvindo. Querido, quando a igreja diz não para você, e diz não faz, e seus pais dizem também, é porque eles sabem que a dor e o sofrimento que você viverá depois de cair, vai ser muito grande. Alguns anos atrás, na Bahia, eu cheguei no Amazonas, vi essa notícia, tomou o Brasil, não sei se alguém aqui lembra disso. Um jovem chegou num ponto de ônibus, parou para esperar o ônibus, e uma moça muito bonita, como as moças de Rondônia e de Porto Velho, chegou ali e começou a conversar com ele. E aí, em determinado momento, ela disse: você é muito bonito. E ele disse: obrigado, minha mãe também acha a mesma coisa. E ela disse: eu queria sair hoje com você. Aí ele falou: mas a gente nem se conhece e tal. E ela disse: pode ser agora? E ele: claro. E eles foram ali para um lugar, tiveram um contato íntimo, e ela saiu e deixou um bilhetinho para ele: seja bem-vindo ao meu time. A partir de agora você é HIV positivo. E o rapaz se desesperou e foi ao hospital. Dias depois descobriu que realmente ele tinha contraído AIDS. Sabe, queridos jovens, adolescentes, nós gostamos de aventuras e de viajar por terrenos proibidos. Algo que o pastor não pode te disciplinar por isso, mas que você sabe que pode te levar ao pecado. Afaste-se dessas coisas. Afaste-se, ou você vai ter a mesma sorte de Eva. O terceiro passo e último que levou Eva ao pecado foi que ela passou a usar os sentidos para agir e não a palavra de Deus. Diante da cena da árvore, a Bíblia diz em Gênesis 3:6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que é isso aqui? Ela usou os sentidos. Nunca use os sentidos para tomar decisões em sua vida. Se você tem dúvidas da sua relação com sua esposa: pastor, eu não amo mais, isso não é motivo, porque ninguém pode usar os sentidos para tomar decisões na vida. Você tem que usar a palavra de Deus. Deus disse: não coma, mas ela viu que era boa. Os sentidos são enganosos. Ah, pastor, mas é que a minha amiga do trabalho é muito legal. Ela gosta de brincar comigo, ela acha até que eu tenho senso de humor e ri das minhas piadas. Minha esposa já não ri das minhas piadas faz tanto tempo. Aqui vai uma dica para as mulheres: riam das piadas dos esposos. Ria muito, né? E um dia elas vão ficar engraçadas. Ria pela fé, né? Ele faz a piada e você não acha engraçado, você dá risada assim, pensa: um dia ele vai fazer, e ele vai conseguir. Né? Então, tenha cuidados em usar os sentidos. Seu coração não pode ser base para suas decisões. Não importa se você está apaixonado por outra pessoa. Não importa se aquele moço que não é da igreja parece ter um comportamento moral, ético, até melhor do que os que são da igreja. Está escrito que julgo desigual, não pode, é proibido por Deus. Não use os sentidos para decidir. Use a palavra. Está escrito, então eu vou obedecer por isso. Enfim, Eva cometeu esses 3 passos e ela caiu em tentação. No final, o título da mensagem de hoje foi o presente de Deus. Deus deu o Éden para eles. E aqui muitos que estão me ouvindo essa manhã receberam de Deus um presente, uma família bonita. Só que por algum motivo você magoou sua amada ou seu amado e vocês não vivem como antes. O tempo passou
E ao invés da experiência trazer intimidade, trouxe distância. Isso aconteceu com Eva. Queridos, vocês lembram de Eva antes de pecar? Vivia sem roupa porque não precisava, ela não tinha problemas com o corpo. Os problemas que a mulher tem com o corpo nasceu com Eva, porque depois ela teve problema, teve que usar folhas de figueira. E mulheres, se vocês querem esposos românticos, para mim o homem mais romântico que existiu foi Adão. Vou explicar por quê. Você sabia que Adão, ele não foi enganado, Eva foi enganada. A Eva comeu achando que ia, mas quando Adão viu que Eva comeu, Adão pensou, minha mulher vai morrer, e ele tomou a decisão de morrer com ela. Para que frase mais bonita do que olhar sua esposa, olhar para você e dizer, amor, se você vai morrer, eu quero morrer contigo. Esse era Adão antes do pecado. É o homem que você precisa, um homem romântico que abre a porta do carro para você. E aqui eu já estou dando a dica para os esposos, abram as portas do carro para as suas esposas. Mulher precisa de romantismo. E aí, você quer ter um homem romântico? Então tem que ser um homem de Deus. Porque depois que Adão pecou, sabe o que aconteceu? O romantismo acabou. Deus chegou para Adão e disse, por que você comeu do fruto? O problema foi a mulher, Senhor. Olha, cadê o romantismo? Antes ele diz, quero morrer com você. E ele, de fato, come o fruto. Depois ele acusa a mulher. Se você não tem Deus na família, se você que é homem não tem o Senhor no seu coração, você não vai ser romântico o suficiente com sua esposa, porque o pecado traz infelicidade. No final, a família estava com problemas. Havia um problema de relacionamento entre Adão e Eva e um problema de relacionamento com Deus. O que Deus fez para resolver o problema? Ele disse, eu vou te dar um presente. Um outro presente. Eu te dei o Éden e eu te dei a vida eterna, mas vocês estragaram. E agora eu vou te dar um outro presente. E Gênesis 3,15 diz, a promessa, a primeira promessa do Redentor, qual é? Eu te darei o descendente. E quem era o descendente? Jesus Cristo. Ah, queridos, se tem alguém aqui com a família destruída, se você está vendo seus filhos se afastar de Deus, se você tem tido problemas de relacionamento com seu esposo e sua esposa, se você está infeliz com a vida que você está levando em casa, receba o presente de Deus, o presente que Ele deu para uma família desestruturada, a família de Adão e Eva. Vocês pecaram, eu tenho a solução. E Ele entregou Jesus para eles. Receba o presente de Deus, Jesus Cristo. E você vai ter um esposo diferente. Você vai ter uma esposa diferente. Você vai ter filhos e pais diferentes. Pastor, como é que eu recebo Jesus em minha casa? Primeira coisa, respeite os momentos de meditação todos os dias. Passe a fazê-la individualmente. Ore por sua esposa, coloque ela na sua agenda de oração. Ore por seus filhos. Filhos, orem por seus pais. É muito comum ver mães dizendo, eu oro por meu filho todo dia, mas é difícil eu ver um filho que diz assim, eu oro por meus pais todos os dias. Ore por seu pai, sua mãe e diga a eles, estou orando por vocês. Orem juntos, respeitem o culto familiar. Jesus é o presente de Deus que vai resolver seus problemas, não adianta. Você pode ir em psicólogos, terapeutas, mas quem vai resolver o problema de sua casa é Jesus. Esse foi o presente de Deus para resolver o problema de Adão e Eva, e esse é o presente de Deus para resolver o seu problema. Sabe, queridos, culto familiar. Alguns pais, algumas mães não têm feito mais o culto, porque fazem errado. O culto não é para ser longo. O culto familiar diário ele tem que ser curto. Se você quer cantar, que cante 2 músicas ou 3, se dá tempo. Mas abre a Bíblia, ora a Bíblia e ajoelha com tua família. O culto familiar tem que ter 5 ou 10 minutos. Por que eu não posso fazer um culto longo, pastor? Porque você vai fazer todo dia, senão você vai parar de fazer. Outra regra, atenda a pessoa mais jovem da casa. Se o culto familiar presente nele está uma criança de 2 anos, faça o culto familiar atendendo a criança de 2 anos, mas faça todo dia. Pastor, eu levanto muito cedo para ir para o trabalho. Ajuste o seu horário, porque é melhor você salvar sua família do que atender compromissos profissionais. Traga Jesus para dentro de sua casa. Ore mais com sua família. Culto de pôr do sol, queridos, que coisa boa.
Ontem eu fiz o culto de pôr do sol em minha casa, com minha família toda presente, menos minha esposa. Não vou chorar aqui, tá? Mas ela não estava. Mas eu fiz o culto com minha família. Que coisa, a gente cantou antes do sol se pôr. Depois lemos a Bíblia, conversamos sobre o que estava no nosso coração e oramos juntos. Esse culto, sim, pode ser mais longo. Mas traga Jesus para o seu lar e Deus restaura a sua família. Deus salva seus filhos. Esse é o presente de Deus para você essa manhã. Se você permanece fiel ao Senhor, afaste-se dos terrenos proibidos e você continuará vivendo o Éden, que é uma família feliz. Mas se por algum motivo você se perdeu e comeu o fruto, há perdão para você. Não há nada que você tenha feito que Deus não possa consertar. Receba o presente de Deus. Seja abençoado e abençoe os que você ama. Em nome de Jesus. Amém.